você entender, pro pessoal entender, cara, a grande questão que tem dentro da ufologia hoje, né? E a gente já me comentou isso, que é o lance de você tentar colocar a parte científica na história. Por isso que lá nos Estados Unidos agora o pessoal chamou a NASA para participar, a NASA participa. E o que eles querem fazer hoje é o seguinte, eles querem desenvolver equipamentos, a primeira coisa é essa, porque já chegou à conclusão de que os radares, logicamente, eles não foram feitos para detectar disco voador, OVNI. Então eles querem desenvolver equipamentos que sejam talvez mais sensíveis, que atuem em outras faixas ali para melhorar a detecção. Então uma coisa muito importante é detectar. Outra coisa... E a gente tem um bom chute do que tipo de distúrbio esse causaria uma nave e como tudo essa mais. causaria. Isso, que, por exemplo, boa o campo eletromagnético é uma das coisas que hoje a gente tem alterar. chips. Eu tive com um cara que trabalha na AES, né, na Agência Espacial Europeia, e na ESA, né? ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Ele trabalha num determinado nível e tem um amigo dele lá que trabalha na parte de OVNI. Inclusive o cara quer que eu vou para Holanda, que ele quer conversar comigo. E eles são, assim, super interessados na casuística ufológica brasileira, inclusive a Operação Prato. Tá, o cara lá da ESA, né, da Agência Espacial Europeia. E aí o que ele me presenteou? Ele esteve no Brasil, a gente foi comer aí na Avenida Paulista e tal. Ele me trouxe uma... Mas tu não tava com esse colete? Não tava. Mas eu sou reconhecido até sem o colete, cara. Entendi, É que nem o Sérgio Sacani, né? O pessoal deve ficar, né, assediando ele em todo lugar que vai. Vai no mercado, vamos tirar uma foto aqui, não é assim? O que tá comprando aí, gordão? É assim. O que tá comprando aí? E aí o que ele me deu? Um circuito que tem um componente até de F-116, né, que detecta campo eletromagnético. Ou seja, ele falou, você depois faz a caixinha... Dá pra procurar fantasma aí também. coloca... Não, mas é pra OVNI específico. Tá. Pega campo eletromagnético. Então, uma coisa é essa, eles querem fazer isso, uma outra eu já tô com coisa... esse equipamento aí pra usar. Quando eu for pra fazer as vigílias e tudo mais, Pode eu levar, vou né? levar esse negócio. Uma outra coisa que eles pegam é os relatos, cara. Então, relato que eu desço o pau, não sou só eu, não. O pessoal quer arrumar uma metodologia para poder meio que... Como que nós vamos pegar relatos de pessoas, cada pessoa tem a sua experiência e tal, e colocar isso de uma coisa, transformar isso num dado concreto. Então isso aí eles querem trabalhar também. E depois, a terceira grande coisa é como trabalhar esses dados. Entendeu? Então... E se você pegar todos os relatórios desses órgãos oficiais e tudo mais, chega mais ou menos nessa questão aí uns 5 milhões. Que o pessoal do Uruguai chegou, entendeu? Se na verdade quase tudo é explicado. Vai Sobra chegar nos 5%. uma coisinha ou outra ali que não tem, mas não quer dizer que seja, mas a que não coisinha tem. já é muito. O que é Sim. 5% de 5 milhões? Isso oficialmente. O número extraoficial é muito maior. Se um caso for real, basta um caso ser real. Já existe. É verdade. Um real acabou. Vamos supor que o Sérgio Sacani... Puta, como eu queria que tivesse um caso que eu falasse que não tem desenrolo. Esse aqui tá aprovado por A mais B, tá aqui todas as evidências. Cara, o de Ubatuba eu acho muito forte. Assim, o ideal seria até desenvolver nessa questão ufológica um medidor onde você iria colocando pesos. Tu acha que a gente tem um acordo com eles? Do que for, aí você vai falar assim, ó, esse caso tem mais probabilidade. Não, isso aí é bobeira, isso aí é, gente... Não tem um acordo. Isso é teoria da conspiração, isso aí. Tá. É assim, tem muita coisa na ufologia que prejudica o estudo sério do negócio, porque são lendas, são teoria da conspiração. Por isso que, assim, o Sérgio chega e regaça, entendeu? Não, porque eu tem não muita arregaço merda, nada, né? não. Entendi, tá. Então, mas assim, ó, pra você arregaçar com veemência mesmo, cara, vai lá no Pará, cara, entrevista a testemunha. Mas aí é que tá, Agora, cara, porque me conta esse caso aí que você não contou. A testemunha... Ela tem um caso Eu vou contar o meu caso quero aqui. saber esse caso aí. Porque o relato, cara, a minha bronca é com relato, cara. Entendeu? Com relato eu tenho bronca mesmo. Vou contar a minha história aqui pra galera. É o seguinte, cara. Eu fui ufólogo durante um bom tempo aí. E uma vez lá morava em Uberlândia.
sempre por lá, né, cara? Minas, é sempre Minas. Não tem... Não escapa, cara. É sempre Minas. É que nem os Power Rangers. É sempre os caras que querem invadir a Terra por a Angels Grove. É sempre, né? Então, é a mesma coisa. Aí um motorista de caminhão me chamou, porque ele tinha uma história pra me contar. Aí eu fui lá na casa dele e tal, direitinho. Mas ele sabia que tu era Sabia que eu pesquisava e tudo mais. E aí ele começou a me contar, cara. Ele já, nessa época, ele já era idoso e tal... Mas aí ele foi. Ele dirigia caminhão para uma empresa lá de Uberlândia. Ele dirigia por Minas inteiro, tal, fazendo entrega. E um determinado dia, numa estrada lá de Minas, apareceu uma luz na frente do caminhão dele, que ele não sabia explicar o que era. E ele recebeu por mensagem, ele falava, né, por mensagem telepática, o seguinte: hoje nós não vamos fazer nada com você. Mas no dia tal, do ano tal, nós vamos encontrar e aí nós vamos conversar. E isso era tipo 5 anos depois desse primeiro avistamento dele. Ele esqueceu esse negócio aí. Ficou meio esquecido. Foi passando o tempo, tá? Falou, não tem nada, tal. No dia tal, no ano tal, que foi falado para ele, e no lugar certo, a nave desceu, cara. Entendeu? E aí ele começou a me contar. Aí a nave desceu, aí tinha os seres, ele foi levado para dentro da nave, foi feita experiência com ele, de tudo que é tipo que você pode imaginar. Amigavelmente, numa boa. Numa boa, mais ou menos. Ele tava com medo. Mas ele foi capturado. Ele não foi encontrar o alien. Não, ele não foi encontrar o alien. Tá. E ele não foi também de boa vontade, não. Ele foi capturado, foi levado para dentro da nave, foi feito experimento com ele e tal. Liberaram ele. Quando liberaram ele, falou: daqui tantos anos, no tal lugar, na tal hora, nós vamos te encontrar de novo. Isso aí persistiu durante vários anos da vida dele. Enquanto ele dirigia caminhão ali pelo interior de Minas, ele tinha um encontro, daí passava 3, 4 anos, tinha um outro encontro, e era sempre na data certinha. Por que ele não avisava os outros? Que eles falavam. Primeiro, cara, porque aí tem um grande problema em quem sofre com abdução e esse tipo de coisa, que é o estigma. Ele tinha medo dele falar na empresa e perdeu o emprego, porque os caras iam falar que ele era maluco, tal, assim. Então ele foi guardando. Por que ele não chamou alguém pra ir com ele, sem falar, então? Então, mas aí não ia adiantar, entendeu? Por quê? Você vai entender por quê. Então ele encontrava com esses caras aí e tal. Na verdade, ele até chamou gente para ir com ele em algumas viagens e não dava nada. E isso foi em Minas também? Tudo em Minas. Tudo em Minas. Tudo em Minas, tudo andando ali. Tudo ali pelo Triângulo Mineiro. Andando, sempre espaçado, 2, 3 anos, 4 anos, tal. Isso o cara me conta aí, eu na casa dele. O cara já tava velhinho quando ele te contou. Sim, já tava velho. Já tava velho. E ele me contando, eu na casa dele, igual a gente tá aqui, e ele me contando tudo, tal. E aí ele desenhou, ele fez desenho das coisas. A nave era assim, desenhou em detalhe. O ser era desse jeito aqui. E o ser tinha essa roupa. Era tipo o que o ser? Na roupa. Cara, ele era um ser... Eu não pude ficar com os desenhos, porque ele rasgou tudo. Daqui a pouco eu vou contar por quê. Ele era tudo uns seres meio humanoides, assim, entendeu? Não parecia o Grey. Não era Grey, não era nada disso. Não parecia com isso. Não parecia, não tinha cabeção nem nada. Ele falou só eles eram muito mais altos que a gente. Qual que é a raça dos aliens? Tinha uns bração. Hã? Qual que é essa raça aí dos aliens altão? Não tem raça, cara. Não, eu tô zoando, pô. Então aí, era meio humanoide mesmo. Aí ele falava que tinha uma moça muito bonita, que é ela que levava ele pra nave e tal. Cara, foi contando tudo pra mim, desenhando tudo. De repente, cara, esse cara chega e fala assim, e agora acabou, cara. Foi algum desses aqui, né? Cara, eu vou... Então, não, é porque ele era diferente. Ele era um humanoide, mas ele falava, ele era muito alto, tinha o braço muito longo, entendeu? Mas ele falava que ele nunca via direito, porque tinha muita luz e via que parecia que estava num macacão, numa coisa assim, né? Mas aí, cara, o cara foi contando, foi desenhando e tal. E de repente, do nada, esse cara chega pra mim e fala assim, e agora acabou, cara. Agora acabou? E agora eu não posso falar mais nada pra você. Eu falei, por quê? Porque eles estão aqui. E eles estão controlando tudo que eu posso falar e não posso falar pra você. E agora eles falaram que eu não posso, a partir de agora, falar mais nada. E é assim, cara. Olha que doideira. E aí ele pegou os desenhos e rasgou. Aí eu tenho que rasgar tudo e tal, não sei o quê. Cara, aí entra nisso que o Edson fala mesmo. Por que esse cara ia fazer isso? Ele ia mentir pra mim, cara, que era
adolescente ali perdido no interior de Minas. Ele já era senhor de idade, ele era semi-analfabeto. Mal ele conseguia escrever o nome dele, entendeu? Mas o desenho dele era perfeito, cara. Perfeito. O desenho era lindo, lindo. Só que ele não sabia desenhar. Ele sabia fazer aquilo ali. Sabia fazer aquilo ali, mas ele falava que ele fazia aquilo ali porque, na verdade, não era ele que estava fazendo. Entendeu? Eram os seres que estavam fazendo o desenho para ele. Que doideira. Doideira. Cara, é assim, de tudo que eu já fiz vigília, eu já levei gente para fazer hipnose, já tudo tem explicação, tá tudo tranquilo. Esse senhor, cara, esse eu não sei o que é, cara. Esse eu não sei. Mas esse te impressionou, então? Esse, lógico que me impressionou. Tava eu na frente dele aqui, eu sozinho na casa dele. A casa dele. Ele queria dinheiro? Então vamos lá, ele queria dinheiro? Não. Não queria. Porque senão ele não ia contar essa história pra mim. Queria ficar famoso? Também não, porque eu não tinha nada. Ele queria mentir pra mim? Cara, por que ele vai enganar um cara X, né? Um cara X a nada. Né? Ele vai... Então, essa história, cara, de tudo que eu já li, pesquisei, essa é a única história que eu não tenho. E logo depois disso ele morreu também, entendeu? Ele já tava velho e tal, acabou que ele morreu, então não tem nem como voltar pra conversar com ele, cara. Mas é um negócio que isso aí me pega. Então, isso é a única coisa que me aparecer pega, sei lá, o filho dele que trocou essa ideia com ele e sei lá, escreve manda um e-mail. Pronto, seria legal. Seria. Né? Não, mas olha só, eu tenho me deparado com muitos depoimentos assim, que não tem por que a pessoa inventar uma história. E não é só Minas. Isso. Não. Não, e aí, eu fui, por exemplo, para deixa eu só Paraíba. fazer um parênteses aqui, porque eu meto pau em relato e tudo e tal, não sei o quê, mas eu tenho esse relato, né? Então. Que é um negócio, cara, que na hora que você vê a pessoa, que é isso aí até que o Edson fala, eu concordo com ele. Quando você tá de frente com a pessoa... É porque diferente. Assim, você pegar o relato do cara, não, aqui, o militar escreveu esse relatório aqui e tal, não sei o quê. Isso aí pra mim é uma coisa. Agora, quando você tá conversando com a pessoa... Com o militar, você chega lá e fala assim, você fez esse relatório, fiz, então aconteceu isso. E às vezes ele fala assim, o que eu coloquei lá... Teve coisa que eu não coloquei, porque senão os caras me falam que era maluco. Mas aconteceu. Agora, assim, quando você tá de frente com um cara que não tem nada, cara, não tem por que ele mentir pra mim. Não tem porque ele não vai ficar rico falando isso. Assim, não tem nenhum motivo de eu duvidar do que ele tá falando. Entendeu? A não ser, cara, que ele pensou assim, falou, cara, quer saber aquele Zé Mané ali? Eu vou enganar ele e vou ficar dando risada sozinho em casa depois, entendeu? E não tinha como ele saber que ele ia estar no podcast, no Flow. Não, né? Isso aí... 30 anos depois, né? 30 anos depois, exatamente. Então ou seja, os aliens se fuderam, hein? Olha aí, o Sérgio explanou o bagulho. É um negócio, cara, isso aí me pega demais, cara. Várias vezes eu fico pensando, cara, que esse cara se você... será que ele viu alguma coisa mesmo? Se o Sérgio andasse comigo por esse Brasil afora aqui... Tava convencido já. Como o Schwarza já tá quase convencido. Assim, o Schwarza tá atrás da fita. Ele tá atrás da fita. Tá atrás da fita. Ele e o Bruno também tá atrás da fita? Eu tô atrás da fita agora. Tá atrás da fita? Porra. O pessoal até falou aqui no chat que se um podcast cair aqui, é porque a fita existe. Então fica esperto.